O que você verá agora não é uma batalha, mas um confronto que acontece por dentro. Na sala de ânima não há inimigos à frente. O peso vem de todos os lados, e cada descuido cobra caro. Enquanto um insiste, o outro observa. Enquanto um se esforça, o outro entende. E é nesse contraste que algo começa a se revelar, não como força, mas como controle. Observe com atenção, nem toda evolução faz barulho. Deixe seu like, comenta o que achou e compartilha com quem acompanha essa jornada. Capítulo 10. O fio da ânima. No primeiro dia, Patrícia fez exatamente o que Nora havia sugerido. Sentou-se, respirou fundo e se concentrou. João não. Ele até evitou se forçar a exercícios, mas ficar parado também não parecia uma opção. Andava de um lado para o outro, indo das prateleiras de comida até as mudas de roupa, preso em um ciclo inquieto. A manta. Era nisso que ele pensava. Como escondê-la? Seus olhos desviavam com frequência para Nora. Ora fazendo flexões, ora brincando com a bola como se nada ali tivesse peso algum. Aquilo irritava. O contraste era incômodo demais. O silêncio da sala só piorava. João bufou, revirou os olhos e continuou andando. «João, para de se mover», disse Patrícia com um leve sorriso. «Senta aqui». Ele ainda resistiu por alguns instantes, dando mais uma volta completa. Mas cedeu. Sentou-se, não ao lado dela. Ficou de frente, evitando deixar Nora em seu campo de visão. Fechou os olhos, respirou, tentou relaxar. Relaxou demais. A manta oscilou. Por um instante, a pressão avançou como um golpe invisível, empurrando seu corpo para baixo. Ele despertou na mesma hora, tensionando novamente a aura ao redor do corpo. «Isso vai ser difícil», murmurou. A Patrícia sentiu. O suor já escorria pelo rosto. Mais do que eu imaginava, se a gente perde o foco, ela machuca. O calor aumentava. Sem dizer nada, ela tirou o casaco de treino, ficando apenas com o top branco. João olhou de relance para Nora. Como ele consegue? Costume, experiência, respondeu ela. E talvez orientação. Ele mencionou aquela tal de Roberta. Patrícia franziu levemente a testa. Eu tentei afinar a manta, mas ela rompe. E quando rompe, ela levou a mão ao braço. Parece um impacto direto. João soltou um bocejo, se esticando até deitar no chão, encarando o teto cinza. E se eles só souberem um jeito de esconder isso? Não acho, respondeu Patrícia, pensativa. Se fosse algo simples, ele já teria falado. Ela se levantou, caminhou até as prateleiras e pegou uma garrafa de leite. Enquanto bebia, seus olhos voltaram para Nora. E então, para a bola. Quando ele a deixou cair, o objeto não quicou. Afundou, como se estivesse sendo pressionado contra o chão. Patrícia estreitou o olhar. Então, como ele a mantinha no ar? Ficou observando. Nora não parecia prestar atenção em nada. Seu olhar era vazio, distante, como se o ambiente não existisse. Aquilo o incomodava. Se era tão fácil, por que ele não avançava? Por que não ia até a água? Seus olhos voltaram para João. Ele fez uma careta no chão. A manta falhou por um instante, e a pressão respondeu imediatamente. Patrícia voltou o foco, na bola, nas mãos de Nora, no movimento, na garrafa em sua própria mão, e então percebeu. Uma película sutil envolvia o objeto, quase invisível. Está envolvendo conforme eu toco. Ela colocou a garrafa de volta, retornou ao seu lugar, sentou-se novamente. Mas agora, observava, com atenção total. Pouco depois, Nora perdeu o interesse na brincadeira e deixou a bola cair. Ela afundou levemente, mas por um instante, Patrícia viu algo como um fio, um vapor sutil ligando a mão dele ao objeto. Seu corpo ficou imóvel, os olhos se fecharam,
Ela puxou a imagem para dentro da mente. A garrafa, a bola, o fio, o que conectava tudo aquilo. Foi então que aconteceu. Ela não ouviu, sentiu. Uma gota, caindo, não na poça, mas dentro dela. A sensação percorreu seu corpo. Ela se agarrou àquilo e entendeu. Quando abriu os olhos, Nora estava diante dela, muito perto, observando. Os olhos arregalados, atentos como os de uma coruja. Patrícia se assustou, soltando um breve grito. Nora! Ele sorriu. Simples. E se afastou, como se nada tivesse acontecido. Parece que você entendeu. João se levantou confuso. O que aconteceu? Patrícia respirava mais rápido agora. O corpo quente, ainda mais suado. Eu acho que entendi, Amanta. Então me explica. Ela hesitou. Não ainda. Se eu falar errado, posso te prejudicar. Preciso ter certeza. João estalou os lábios, mas não insistiu. Voltou a deitar. Tudo bem. Patrícia fechou os olhos novamente, agora focada, se entregando à sensação. A gota caiu outra vez, e outra, e outra. No começo, espaçadas. Depois, mais rápidas. Seu corpo começou a responder, mais leve, mais estável. Ela sorriu. João percebeu. Se ajeitou no chão para observá-la. A manta dela oscilava. Mas algo estava diferente. A pressão não a atingia da mesma forma. Ele franziu a testa. Sentou-se, tentou imitar. Ajustou a postura. Respirou fundo. Focou. Tentou manter a manta firme. Falhou. A pressão veio. Ele corrigiu. Tentou de novo. E de novo. Em algum momento, perdeu a noção. Pensava apenas na aura, na camada ao redor do corpo, fortalecendo, espessando, sustentando, até que apagou. Dormiu profundamente. Mas mesmo inconsciente, a manta não se desfez. João insistiu. Patrícia observou. E entre erro e percepção, algo finalmente se alinhou. Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta o que achou do capítulo e compartilha com quem está acompanhando essa jornada. Nos vemos no próximo capítulo.